Nós, em 2001, convocamos o Ronaldo totalmente lesionado. Nós sabíamos que ele poderia recuperar, porque tínhamos dentro da equipe o Dr. Runco e o Paulo Paixão, que disseram, conseguimos recuperar. Tu não viste nunca eu enumerar alguma falha de A, B ou C. A falha foi minha. Pronto, tem que assumir, assume e pronto. As pessoas disseram, pois é, tu assumiste lá quando perdeste. Assume, tu és o líder, tu és o que comanda. Eu faria tudo de novo. Eu gosto, eu gostei, adorei a minha vida. Eu relembro momentos que fui para fora do país, a seleção. Quer dizer, eu não. Foi campeão mundial. Foi campeão mundial, claro, tudo bem, maravilhoso. Mas também tem os momentos que eu fui professor do estado por 7, 8, 10 anos, de educação física. Uma série de detalhes assim que eu acho que se eu voltasse aos 18 anos, tava ótimo de novo. Muito bem-vindos aqui em mais um Pode Multiplicar. Já compartilha, já segue você que está assistindo a gente aqui pela primeira vez. E hoje nós temos um convidado da qual você vai ficar conectadíssimo aqui até o final. Diretamente dos estúdios aqui da Multiplier, Luiz Felipe Scolari. Felipão, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite de ter aceitado estar aqui na Multiplier hoje. E dá um oi aqui para a turma do Sul, né, diretamente de Porto Alegre, mas tem gente que assiste a gente do Brasil inteiro, tá, Felipão? E fora do Brasil aqui também. Eu é que agradeço o convite e foi uma satisfação para mim, foi diferente, porque eu não conhecia essa área de Santa Catarina, eu conhecia outras áreas e quando vim hoje fiquei surpreso também, conhecia através de alguma cultura e coisa e tal, sobre Jaraguá e tudo mais, e não conhecia o trabalho que vocês fazem aqui, muito bacana, e eu quero deixar um abraço a todo mundo aí. Show, show. Felipão, a gente sabe que o desafio de liderar constantemente, não importa se é uma empresa, se é um time, são pessoas, né? Para construir um time de ponta, como o senhor fez com muita excelência, quais as formas que o senhor escolhia os jogadores, perfil comportamental, técnico junto, quais características que o senhor sempre usou? Claro que a gente usava alguma coisa ou alguns detalhes do comportamento, do perfil comportamental do atleta. Mas usávamos e usamos muito características de uma equipe, cultura de uma equipe, onde esse jogador pode se agregar dentro daquela equipe. Então, quando escolhemos, nem sempre acertamos. Uhum. Então, a gente imaginava ou fazia as contratações, juntava, às vezes, muitas vezes deram certo, outras vezes não, e aí a gente tinha que tomar alguma atitude. Mas na maioria das vezes, então, a parte comportamental também, mas principalmente características individuais, se esse jogador poderia fazer parte daquela equipe e como ele comporia o grupo dentro de uma equipe. Sim, perfeito, perfeito. E num ambiente coletivo também, né? 2002 aí, o senhor junto com o time trouxeram muita alegria pro Brasil da Copa. Como é que foi essa jornada, né? Porque as pessoas olham a taça é uma coisa, mas como é que foi essa jornada, essa preparação? Quanto tempo o senhor se preparou para estarmos com a taça na mão? Eu não tive muita preparação, porque quando fui convidado, eu fiz eu tive a minha ideia de número de pontos, eu fiz os meus cálculos junto com meu grande amigo que trabalhou comigo, que era o Mortosa e o Paixão, e nós fizemos aquele cálculo e falamos, dá para aceitar. Nós estávamos muito mal no campeonato que era classificatório, e tínhamos uma ideia de quantos pontos pretendíamos, o que é que pretendíamos fazer, e começamos.
Mas começamos de uma maneira que a gente imaginou, depois fomos traçando caminhos diferentes até chegar ao grupo que nós queríamos para a Copa do Mundo e que provavelmente alguns não queriam, ou era A, B ou C, X, Y, Z, quer dizer, mudava, mas passava pelo crivo do que nós imaginávamos. Nós imaginamos aquilo, montamos aquilo e fomos atrás. E esses jogadores, aqueles que estiveram envolvidos no Mundial 2002, realmente queriam fazer a diferença. Realmente buscavam o objetivo que foi traçado por nós. Todos eles tinham algo de diferente a provar. E aí, então, a gente lançou a ideia. E mesmo o Brasil não acreditava na gente. Como é que o senhor faz para tomar essas decisões? Porque é uma nação, né, que, como para nós empresários, são os nossos clientes, né, mas são os torcedores, daqui a pouco é uma organização, daqui a pouco são patrocinadores, cada um querendo colocar uma ideia. Eu não posso pensar assim. Entendi. Eu tenho que pensar da minha maneira. E uma vez o Ricardo Teixeira, que era o meu presidente, disse assim: pensa com a tua cabeça. Quem vai ganhar ou perder é tu. Se levares A, vai ter que responder. Se levares B, vai ter que responder. Ganhar é uma coisa, perder é outra coisa. Faça a tua vida, escolha o que tu queres fazer. E eu fiz, pronto, escolhi. E se fores pensar no que individualmente qualquer televisão, qualquer patrocinador, qualquer repórter, qualquer pessoa quer, não vai chegar nunca a nada. E às vezes até com ideias, com intenções positivas, né, Felipão? Eles têm ideias positivas, eu concordo plenamente, mas a tua ideia é a tua, e tu tens uma meta, tu tens um objetivo, achas que com aquilo tu vai conseguir. Não adianta muito alguém te sugerir ao lado que esse seja a diferença ou aquele é a diferença. Então, tens que ter foco, confiança, dar confiança à pessoa que está contigo. Então, tudo aquilo. Quer dizer, por exemplo, nós em 2001 convocamos o Ronaldo totalmente lesionado. Nós sabíamos que ele poderia recuperar, porque tínhamos dentro da equipe o Dr. Runco e o Paulo Paixão, que disseram: conseguimos recuperar. Pode acreditar em nós que nós vamos fazer isso. E fizeram a diferença. Trataram diferentemente o jogador, cuidavam da alimentação do jogador, buscamos um preparador físico apenas para que ele pudesse fazer aqueles exercícios diferentes do grupo, uma série de... Então, são determinadas situações em que tu tem que acreditar no teu grupo, que o teu grupo pode dar um respaldo àquela tua decisão e seguir. E quando fala no futebol, claro, algumas empresas ou outras organizações também, mas o futebol você está lidando com o seu time que ama futebol, gosta de futebol, sabe jogar futebol e entende de futebol. Ou seja, tem vários mini técnicos ali também, né? Acontecia muito em algum momento, professor, acho que temos que ir para a esquerda, para a direita, querer mudar o que o senhor tinha em mente. E quando tinha, Sim. como que o senhor se posicionava? Não, acontece sempre. Acontece que sempre que tu tem um time, tu montas uma estratégia e aquela estratégia pode ser um pouquinho diferente. Dependendo de quem tem no time, já tu tens um plano alternativo. Mas, como eu te disse, líder não é aquele que só impõe, é aquele que sabe ouvir. É aquele que, bom, pode ser, vamos tentar. Ou imagina, junto com o teu companheiro, aquela situação, segue, bom, vamos seguir isso aqui.
Não é só seguir o que tu imaginas e o que tu impões. Não. O líder é aquele que ouve, que sabe que muitas vezes pode ser que com uma diferença consiga algo melhor. E aí a gente ouve. E eu sempre ouvi bastante em toda a minha vida. Porque como jogador eu já ouvia, eu já era uma pessoa que comandava os times que eu dirigia. Com 18 anos eu já era capitão da equipe do Aimoré. Então, mais ou menos tinha essa liderança que fazia com que eu comandasse, mas eu também ouvisse bastante para poder impor a mim ou impor a equipe uma condição. Quais são as características que o senhor considera para... É isso aqui que vai usar o bracelete do capitão? Depende da equipe, depende da cultura. Se nós tivermos, por exemplo, depende do atleta do país que nós estivermos. Eu já trabalhei em 7 países. Então, algumas características são importantes, mas a cultura do país te faz escolher por este ou por aquele. Entende? Então, né, quando eu fui à China e trabalhei 3 anos na China, nós tínhamos um capitão que, por sinal, o sobrenome dele, no sobrenome dele tinha capitão. E nós o escolhemos como capitão porque ele tinha jogado na Inglaterra também. E a gente falava um razoável inglês com ele, cuidado, ele entendia e passava a mensagem para todo o grupo. Porque muitas vezes o nosso tradutor, ele ficava com medo de traduzir as palavras que eu dizia. Da forma Felipão, né? Forma Filipão. E ele dizia, porque a hierarquia, não tem nada de hierarquia, a hierarquia sou eu. Eu que estou, se eu fizer 2 dedos apontados para cima, tu aponta 2 dedos para cima. Mas eu não posso. E o capitão, não. O capitão, até hoje a gente se comunica e o capitão era o capitão. Então, muitas vezes o capitão dizia, professor, nós não podemos ir para a concentração sexta-feira à noite, é muito tempo e coisa e tal. O senhor se comprometa com o presidente, que nós vamos sábado de noite e nós vamos ganhar o jogo e nós vamos... O senhor se compromete, que eu me comprometo com os outros. Então, são detalhes isso que fazem a diferença tinha outros jogadores que também poderiam ser, mas ele era diferente. Então, a gente tem que notar, não existe apenas uma alternativa, lealdade, vontade, não, a gente tem que compor. Sim, um conjunto, né? Os times brasileiros, né, a grande maioria, a gente tem uma única nacionalidade, mas quando vai lá para fora, tem múltiplas nacionalidades dentro de um time só, né? Qual que é a diferença de você trabalhar num time que tem pessoas de 7, 10, 8 países diferentes, como o senhor tem uma boa experiência no Brasil e uma boa experiência lá fora, né? Eu tive lá fora. Hoje no Brasil já tem clubes que têm 6, 7 nacionalidades na equipe. Sim. Então, é difícil de trabalhar. A gente não sabe quais são os totais interesses. Porque nós temos que ver a cultura da equipe, a cultura do Estado. É uma série de detalhes que fazem que o jogador seja diferente. Então não existe mas o que existe realmente no futebol é algo que hoje eu prego e eu vi agora aqui numa placa aqui de vocês, estava escrito ali numa sala. Lealdade. Essa é a palavra-chave do futebol. Na vida. Sim, sim. Não só no futebol, na vida. E entre jogadores dentro do time, o senhor valoriza muito esse valor? Eu valorizo bastante. E quais são as características que não houve lealdade e o senhor teve que tomar algumas decisões? Não precisamos falar nomes aqui, tá, Felipão? Eu tive, por exemplo, um processo de lealdade total quando eu era treinador na Arábia Saudita e tive um confronto com o príncipe que era o dono da equipe e fui demitido.
E o príncipe chamou Flávio, o Murtosa, e disse: agora você é o treinador. E eu pago a tua rescisão e pode ir embora. E você fica, e você é o treinador. E o Murtosa disse: não, eu pago a minha rescisão e eu vou embora com ele. Porque eu vim com ele e vou com ele. Isso é lealdade. Isso é bom. É algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quer dizer, são gestos como esse. Então, gestos de lealdade são importantes. Nas tomadas de decisões extremamente desafiadoras, né, Felipão? E qual que é a importância para o time, não para o técnico, mas entre um bom capitão e entre uma peça muito importante que gera muito resultado, por exemplo, o Ronaldo? O Ronaldo não era o capitão, ele tinha uma importância X para o time. Que importância que tinha um jogador como o Ronaldo e que importância que tem a diferença entre o capitão e uma peça como o Ronaldo? Eu te falei que nós temos que fazer com que os outros entendam que ele não é o capitão, mas é importante, porque ele tomava atitudes, ele fazia com que os adversários se preocupassem com ele, fazia os gols necessários, e nós tínhamos então que entender que em alguns momentos ele poderia não ser a pessoa que nós imaginamos naquela posição, mas ele fazia a diferença. Uhum. Então, quem faz a diferença, a gente tem que procurar entender. Uhum. Se ele faz a diferença, nós temos que procurar ajudá-lo para que ele, em alguns momentos, faça a diferença para o nosso lado. Em termos de crença também, porque eu acredito que em bons momentos as pessoas esperavam ele para que ele finalizasse, resolvesse algum problema. E né? resolvia. E resolvia. E como que o senhor vê isso? Pode servir como uma inspiração ou uma força ou vamos chamá-lo para resolver? Não. Era uma inspiração. Okay. E claro que, naturalmente, aquilo não acontecia, não fluía aquilo como se fosse correndo uma água para o rio. Não, a gente vai ter que moldar, vai ter que conversar, vai ter que se entender, vai ter que fazer com que algumas pessoas entendam para te ajudar no processo. Uma série de situações assim. E nós fazíamos, todo mundo envolvido no processo fazia. Uhum. Porque uma das coisas que eu posso te falar, que não adianta tu pensares que sozinho tu consegue. Ninguém consegue nada. Ou o processo é feito em grupo e todos participam de alguma forma, ou pode ser minimamente, mas participam, vencem junto. Porque, no caso, no futebol, é assim, e provavelmente dentro de uma empresa, todos têm que ter o mesmo pequeno detalhe, tem que ser pesquisado. O senhor pode compartilhar aqui em algum momento da vida do senhor que estava lá programado, tudo condicionando como seria o jogo e estava no segundo tempo, deu tudo errado o que programou? Tava a pressão e tiveram que pivotar alguma estratégia, pivotaram e deu certo? Eu posso dizer para ti, que é um dos temas da palestra também que a gente fala, e coisa e tal, o ambiente. No jogo com a Inglaterra, nós treinamos muito a jogada que tomamos o gol. Tomamos o gol. E quando tomamos o gol, as pessoas que mais chegaram em mim eram as pessoas de um time que era oponente meu no Campeonato Paulista, que eram os do Corinthians. Eu era treinador do Palmeiras, fui muitas vezes treinador do Palmeiras. E o Vampeta, o Luizão, quem mais? O Capetinha, o Edilson. Tinha, professor, não vai descer apelar com os jogadores. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não vai, eles vão virar, eles vão fazer, eles vão jogar, eles erraram alguma coisa, mas não faz, pelo amor de Deus. E eu já estava espumando de raiva, eu ia descer com raiva. Então, eu não desci com raiva. Depois, isso é uma das coisas que tu aprende. Então, quando eu desci, depois fiz uma palestra quase que normal, equilibrada, virou o jogo, ganhamos o jogo. Eu fiquei lembrando que eu poderia ter tido um gesto errado, mas eu fui surpreendido por pessoas que eu não imaginava.
Que importância também, né, Felipão, de você ser a autoridade ali, mas ao mesmo momento dar liberdade para que possam ter uma conversa madura, né? Sim, sim. Essa busca da conversa madura sempre foi um olho no olho que o senhor deixou aberto ou sempre precisou alguém ter com personalidade para que tivesse essa coragem para ir até o Não, senhor? não, sempre foi olho no olho, sempre foi aberto, porque eu não tinha nada diferente, eles jogadores também não tinham diferente. Eu sabia algumas coisas que podia compartilhar com eles, algumas coisas não. Eu então ficava mais resguardado, mas sempre teve essa liberdade, porque quem toma a decisão não são eles, és tu. Tu podes ouvir, mas quem decide é tu. E aí essa decisão, se depois der errado, tens que assumir. Não são eles que vão assumir. És tu que assume a decisão. Então, eu fazia isso e fazia e faço e continuo fazendo até hoje, né? Ao longo do tempo, o senhor teve muitos momentos de pressão externa, né? Novamente, seja patrocínio, seja jogadores, e também pressão por resultados. Só que no futebol, a gente não tem, às vezes, uma semana para pensar, nem um dia, tem alguns minutos. O que o senhor faz e fazia e deseja fazer ainda para essas tomadas de decisões que eu tenho que resolver agora? Não adianta, tem que tomar aquela decisão. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No jogo Atlético Paranaense e Flamengo, campeonato da Libertadores, em 2022, se não me engano. Nós tivemos um atleta expulso aos 39 do primeiro tempo, 40, uma coisa assim. E quando começamos a movimentar o atleta que ia substituir, ia fazer uma substituição para a remontagem da equipe, tomamos o gol. Então tu ficas com o sentimento de que aquilo poderia ter sido feito mais rápido, que aquilo poderia ter tomado uma decisão imediata, mas a gente jamais vai imaginar que num jogo de decisão alguém vai ser expulso e coisa e tal, e aí depois tu te julgas, por que eu não tomei? Tu tomasse a decisão, só que foi uma decisão normal, equilibrada, pensada, mas às vezes não poderia nem pensar e fazer. E aí tu fica te cobrando. O resto da vida eu vou me cobrar. Por que é que eu demorei 3 minutos para substituir? Eu vou me cobrar. Mas eu sei que eu não fiz errado. Mas para mim poderia ter acontecido diferente depois do jogo. Sim. Os nossos ouvintes sabem exatamente o que o senhor sente, porque tomadas decisões no mundo dos negócios, às vezes você procrastina 2 dias, você perde um ótimo cliente para um concorrente e isso dói muito, né? É verdade. E depois da dor, como é que faz? Então, o que o Felipão, qual que é a conversa para o time, né? Eu sempre tive algo que eu sempre prego e falo às pessoas. Família. Eu sempre tive uma esposa espetacular, sou casado há 51 anos, quer dizer, eu sempre tive uma esposa que me ouvia, eu sempre tive filhos que foram ótimos, são ótimos, não compartilhava com eles, compartilhei muito com a esposa e me ouvia, então eu desabafava e 1 ou 2 dirigentes também foram importantes na minha vida. 1 ou 2 treinadores que eu tive anteriormente também foram importantes em alguns momentos que eu aprendi com eles como ouvir, como liderar, como fazer. Então, essas foram as pessoas que eu desabafava. Ou colocava para fora alguma coisa com espontaneidade, com tudo aquilo, para depois ouvir e aí juntar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para
para recompor o Filipão. Uhum. E essa é uma decisão que, né, os nossos clientes e ouvintes aqui, como empresário, também têm decisões desafiadoras, que é estar ausente de casa em vários momentos, né? Trabalha de uma forma muito intensa, em outros momentos muito mais. E essas idas para fora de outros países, né? Ou momentos de campeonatos, como que fazia com a Eu família? sempre tive algo que muitas vezes a maioria dos técnicos, das pessoas não tiveram. Eu sempre que fui trabalhar fora do país, eu fui com a família. Os filhos Primeiramente, também, Filipão? filhos também. Tanto que o meu filho hoje, o mais velho, Leonardo, eu tenho 3 netos em Portugal. Quando eu fui a Portugal, ele foi a Portugal, terminou a sua faculdade, formou-se, mora em Portugal, casou com uma portuguesa, tenho netos em Portugal, vive lá em Portugal. Quer dizer, eu sempre fui com a família. Uhum. Eu nunca deixei a família para trás para isso ou por aquilo. Então, só que mais tarde, quando eu não tinha os meus filhos já crescidos e coisa e tal, fui para fora, fui com a esposa. Uhum. Sempre tive comigo alguém da família que eu compartilhava muitas coisas. Passa a trajetória no período de quanto tempo mais ou menos o senhor viu? 6 anos, Eu tive 6 anos em Portugal. Aham. Eu tive um ano na Inglaterra, eu tive 3 anos no Kuwait, 3 anos na Arábia Saudita, eu tive um ano na China, um ano no Japão. ahn, Somente países que tem pouco choque de cultura, né, é, Felipão? é, Alimentação, tudo tudo diferente, né? diferente, tudo diferente. Costumes, nossa senhora. Mas a gente se acostumava. Aham. E qual que foi o mais desafiador para a família se acostumar? Não para o Felipão, porque o Felipão é casca grossa, aguenta, né? Mas para a família teve algum desafio? Não, acho que. Olha, ainda foi mais difícil o Uzbequistão, porque eu vinha da seleção portuguesa para o Chelsea, do Chelsea para o Bunyodkor do Uzbequistão. Uhum. Então ali eu acredito que foi o mais difícil, porque ali eu ainda tinha o meu filho menor junto comigo. Eu acho que foi ali. Uhum. Por quê? Depois eu fui para a China com a esposa, foi espetacular. Eu fui ao Japão também, mas aí eu tinha filhos, não tinha problema. Mas eu acredito que o- foi um lugar também espetáculo muito bom. O Uhum. Uzbequistão não pensa que a gente nem sabe onde é, mas foi muito bom. Mas mais difícil. Uhum. Por motivo da cultura. Como foi no Chelsea? Porque olhando de fora, grandes prêmios, no Palmeiras, enfim, e é um time tão visto, né, pelo mundo inteiro. Como é que foi essa experiência lá, Felipão? Foi boa, mas só que a gente eh, teve lá algumas situações que a gente comandou, resultados conseguimos, mas tínhamos, como tu disseste, 3, 4, 5 países envolvidos na mesma equipe. Uhum. Nem era 5, tinha que 2, 3, 4 da África, um alemão, os ingleses, uns 6 países, 7 países envolvidos na mesma equipe e tinham confrontos e a gente tentou comandar como a gente comandava em termos de, principalmente de Brasil, ideia e coisa e tal, e deu alguns choques. Quando o senhor chega num time, existe uma cultura já instalada nesse Uhum, time, mas tem a cultura do Felipão, tem. né? Qual que é a cultura do time do Felipão e como que o senhor fazia para fazer essa movimentação de uma cultura já instalada de jogadores que já estavam por ali há alguns anos, né? A cultura da equipe que eu trabalho é uma cultura de dinâmica, de muita pegada, de, de
correr alguns riscos, mas com ideias bem definidas de jogo, da forma que queremos jogar, e eu implanto aquilo com o grupo de trabalho que eu tenho, ou tento implantar aquilo como filosofia, como um método, e que eles podem fazer diferente uma ou outra coisa com o tempo e com o conhecimento que nós vamos ter um do outro. Naturalmente que eu quero aquilo no início mais ou menos definido, para depois eu dar algumas variantes. Mas mesmo tem a modificação da cultura do país, do time. Mas eu procuro adaptar, Sim. para que eles não sintam esse choque no início, ou não seja tão diferenciado assim, né? Então eu aprendi isso, por exemplo, uma vez no Kuwait. Eu estava dando uma palestra e eu falei um termo que, em termos de Kuwait, era diferente o sentido do Brasil. E eu vi que todo mundo ficou carrancudo e coisa e tal. E eu perguntei pro tradutor, ele disse, chefe, é assim, assim, assim. Aí eu justifiquei, eu pedi a palavra de novo, justifiquei que não era o termo e coisa e tal. E aí eles entenderam e vão lá, abraçaram, brincaram comigo e coisa e tal. Então, o importante é conhecer eles a cultura de alguma coisa que vais falar ou vais trabalhar, para que não seja considerado diferente. Existe agora vamos desmistificar aqui se isso é uma lenda ou não, que os jogadores de maior talento, que, né, pelo menos a fama, são os que dão mais trabalho. Então, quando a gente fala em Ronaldo, Neymar, Romário... Não. O brabo é trabalhar com ruim. Trabalhar com ruim é ruim. Pelo amor de Deus. Trabalhar com bom, facilidade. Boa. Sensacional. É que no mundo dos negócios a gente sabe quando tem alguém altamente talentoso, com habilidade, com pujança, com fome de crescimento, né? Dá muito trabalho, mas com certeza o ruim é trabalhar com... mas dá muito lucro. É isso aí. É a mesma muito coisa do bom. futebol. Adorei. Tem alguém assim que o senhor tem uma história que realmente fez esse trabalho, exigiu a atenção do senhor, algumas correções, mas que foi um excelente maestro? Todo mundo sabe que eu sou gremista, que eu moro no Sul, que eu gosto do Grêmio desde criança e coisa e tal. E nós tivemos grandes passagens ali pelo Grêmio. Tivemos um jogador que hoje é comentarista esportivo de muita qualidade, que é o Paulo Nunes. Sim. O Paulo Nunes eu tratava como um filho, mas diferente de todo mundo. Porque eu sabia que o Paulo Nunes podia tratá-lo diferente e ele agia diferente e coisa e tal, porque no campo ele dava resultado. Então, eu dizia, se alguém viesse me incomodar, o Paulo eu cuido. E quando dizia para o Paulo, faça, ou tente, ele fazia melhor do que eu imaginava. Então, me dava algum problema? Podia me dar algum problema. Podia. Mas ele resolvia e que é isso que tu precisa numa equipe, no teu funcionário, numa empresa. Se tens um bom, por que é que tu não vai ouvir ou dar alguma regalia ou fazer alguma coisa? Ele é bom. O ruim é que, meu Deus do céu, ruim para trabalhar. Se é ruim, deixa... É ruim para trabalhar, é ruim para lidar, é ruim para conversar. Filipão, no mundo dos negócios, os empresários mais buscam são pessoas que vestem a camisa. A gente sabe que não é uma máxima e que existe aqueles que não vestem a camisa. Acontece no futebol, o jogador que realmente não veste a camisa também? Não, acontece de que esse jogador possa estar jogando apenas pela parte financeira ou porque pela parte profissional, porque ele tem alguma qualidade, então, mas não gosta ou não quer se dedicar como deveria se dedicar um atleta. É o que eu digo em algumas
conversas aqui. Se tu não gosta do serviço que faz, vai para outro. Uhum. Eu fui quase que tive um processo porque eu fui fazer uma brincadeira e fiz uma brincadeira e depois ficaram bravos comigo, que eu disse, não gosta de trabalhar aqui, trabalha em outro lugar, assim, assim, assim. E aí depois ficaram bravos comigo, mas eu não disse com a intenção de ofender. Eu disse que não gosta de trabalhar como repórter, como auxiliar no posto de gasolina, vai procurar outro emprego. Uhum. Não gosta de jogar futebol? Não pode jogar. O Felipão, o senhor hoje conhecido a nível globo, né? Quando fala em técnicos de esportes, como que o senhor, olhando para trás, e claro, né? Está super jovem, com a mente maravilhosamente bem, 76 anos, né, Felipão? 76. Olhando para trás, qual que é o sentimento que o senhor tem nesses Eu faria tudo de novo. mesmo? Eu gosto. Eu gostei, adorei a minha vida, vivo feliz, relembro momentos que vivi desde o Aimoré, o Caxias, relembro os momentos que fui professor em algumas cidades, principalmente Montenegro, que era no interior do Rio Grande do Sul. Muitos momentos assim que foram bonitos. Eu relembro momentos que fui para fora do país, a seleção. Quer dizer, eu não é. Foi campeão mundial. Foi campeão mundial, claro. Tudo bem, maravilhoso. Mas também tem os momentos do Aimoré, o início, tem os momentos que que eu fui professor do Estado por 7, 8, 10 anos, de educação física, uma série de detalhes assim que eu acho que se eu voltasse aos 18 anos, tava ótimo de novo. E formado em contabilidade, né? Olha aí, o Eu professor. eu fiz contabilidade, me formei, depois fiz educação física, me formei. Quer dizer, eu fiz dois vestibulares, eu não sou tão burro assim, não. E por qual motivo a contabilidade, Felipão? Porque meu pai não queria que eu jogasse futebol. Olha Meu aí. pai nunca gostou do futebol. Ele gostou assim que o filho seguisse o futebol como profissão. Uhum. Porque ele via no futebol algumas coisas depreciativas que acontecem, né? A intenção positiva de um pai para um filho que É, não, de fato, né? mas não me proibiu de jogar futebol quando eu me formei em contabilidade. Eu tinha uma formação. Uhum. Aí ele me deixou. Podes ir. E a formação foi por vontade própria ou foi para dar um agrado paterno, Foi talvez? dar um agrado pro pai. Temos boas histórias Não, é com. porque o meu pai era italiano puro. Italiano puro, ele não pede, ele manda. Sim. Não sei qual é a tua descendência. Eu sei que a descendência aqui do povo de Jaraguá muitas vezes é alemã, né? Sim, sim. E o alemão também é bem exigente. Mas o italiano. Não, a minha alemã com o italiano e austríaco junto na Nossa região ali. Senhora. Então pensa, né, Felipão? Não, que lindo. De tantos países maravilhosos que o senhor viveu, tantos times, né, que são orgulhos aí a nível globo, mas muito linda essa honra aos times pequenos, ao princípio, né, a parte paterna aí da família, é algo sistêmico que eu honro também. Agora, vamos lá, não são só vitórias, né? Não é só status, né? Quantas Não. capas de revistas, quantas entrevistas, Felipão daqui, de lá, mas temos algumas derrotas grandes e que teve o 7-1 também, né, Felipão? Teve. Como se comportar nesse 7-1 aí? Como acredito que as pessoas esperavam, com liderança, com comando, com disciplina, com assumir a derrota, que tu não viste nunca eu enumerar alguma falha de A, B ou C. A falha foi minha. Pronto. Uau, Tem que assumir. protagonismo. Assume e pronto. As pessoas disseram, pois tu assumiste lá quando perdeste. Assume, tu és o líder, tu és o que comanda, tu és o que dá as determinações. Se deram errado, não foi porque tu querias, mas aconteceu. Então, dali sim, não vais te
botar no buraco e ficar ali o resto da vida. Assim como nas vitórias. Tu faz uma grande venda, tu faz muito bem. Aí tu vai ficar sentado nos louros daquela vitória? Não, vai atrás de outra. Isso é a vida. E falando nessa derrota, foi uma energia para próximas vitórias também, Felipão? Eu não acho que foi energia. Ou Eu seja, acho que eu sempre tive energia para buscar resultados e tal. E eu sou uma pessoa que busca resultados, os melhores do meu trabalho, da minha vida. E foi uma derrota. Para mim, continuará sendo na minha vida uma derrota. Assim como tivemos uma vitória na Copa do Mundo, foi uma vitória. Simples. Eu vejo assim e vou atrás do objetivo seguinte. esse protagonismo que o senhor tem muito enraizado traz uma comunicação muito clara, muito simples, né? E algumas vitórias depois desse fato aí vieram, né? E teve ao longo do tempo. Ou seja, se fosse uma capa de livro, a derrota não é para aprendizado. E eu não gosto dessa metáfora. Nas derrotas a gente aprende. Não precisa. Eu não acredito que a gente precisa ser derrotado para. Eu preciso ser derrotado para aprender. Eu tenho que aprender também nas vitórias. Muito bem. E eu quero que os meus jogadores aprendam com alguns conceitos que a gente vai dando, mas com vitórias. Quer dizer, eu acho que é muito mais fácil a vitória do que a derrota. E cada um, né? Não Felipão com Felipão, mas Felipão com os jogadores, com alunos. Como que o senhor desenvolve resiliência no time? Depende do aluno. Depende da capacidade que aquele aluno vai entender. Que ele precise daquilo que eu tento mostrar ao atleta que ele precisa daquilo para que possa continuar evoluindo ou sendo melhor ou fazendo coisas melhores. Eu vou mostrar um caminho, ou aliás, que eu penso ser o caminho certo. Às vezes, quem sabe ele não pense. Às vezes a pessoa que está do lado dele, o seu empresário, alguém diga, não, isso não é o correto para ti. É o correto para a equipe, mas não é para ti, porque tu não vais conseguir resultados tão interessantes e coisa e tal. Mas eu faço aquilo que mais ou menos acredito ser a ideia do técnico para a sua equipe. E o que talvez o senhor ainda não realizou, mas gostaria de realizar? Eu acho que eu fiz tudo aquilo que na minha vida que eu imaginei. Eu tive tudo. Tenho tudo. Eu adoro a vida que levei, que levo, que as pessoas ao meu lado, os amigos. Eu não quero imaginar algo fantástico como diferente. Não, minha vida normal está sendo espetacular, muito boa. Eu gosto. E propostas futuras? Preferências para Brasil, para Europa, para Ásia? Não, preferência principalmente para a Ásia. Para Ásia. Olha aí. Mas vamos esperar até o meio do ano, ver os resultados ainda que nós precisamos aqui, coisa e tal. Depois eu vou pensar, pode ser que eu fique no Brasil até que eu volte a ser um diretor técnico de uma equipe. Eu já fui diretor técnico do Atlético Paranaense por 5, 6 meses e graças a Deus conseguimos um título inédito no Atlético, porque o Atlético não vencia o Campeonato Paranaense invicto há 85 anos. E o Paulo Turra, que era o técnico então, e eu era o diretor, a gente conseguiu.
Então, pode ser. Eu ainda não descarto nenhuma opinião. Eu vou pensando, naturalmente vivendo para depois decidir alguma coisa. Uhum. E nesse mundo que as pessoas falam tanto das novas gerações, e o senhor também passou por várias mudanças de gerações, trabalhando com jogadores de 17 anos em alguns momentos, e outros de 37 anos. Como que o senhor fazia para a comunicação entre eles? Ficava boa e a do senhor para Tem o que se liderado? adaptar, tem que se adaptar. Tem que ter algum jogo de cintura para entender essa mocidade. Uhum. Tudo novo. Tudo Tudo novo. novo. Inclusive os termos são novos, falam diferente, usam diferente as coisas e coisa e tal, e vai se adaptando. Mas vai se adaptando com alguma adaptação deles também ao teu método, porque senão... Tem uma diferença que o senhor percebia, que os mais novos tinham mais desafios de se adaptar na cultura Felipão, ou os mais novos, os mais Não, velhos, não tinha? não tem, não. Também Tem, de uma não. forma individual. É individual, e também são processos que muitas vezes são comandados por outras pessoas e que a gente vai ter que adaptar. Uhum. E onde o Felipão gostaria de viver as próximas décadas? Não tem muitas décadas indo com 76, né? Tem, Felipão, Mas sim. eu vou viver lá em Porto Alegre, lá em Canoas. Canoas, né? Passeando junto com a família, com os netos, com os filhos, com a esposa. Como eu te disse, é bom. Tá conseguindo desfrutar os netos, Felipão? Sim, bastante. Coisa boa, né? Então, viver normalmente como tenho vivido, para mim tá bom. Legal, legal. Felipão, gostaria de que o senhor deixasse uma mensagem final aí, para quem nos ouve, e pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil. Quando a gente fala de liderança, decisão, eu vejo que o olho do senhor ainda brilha, fala com energia, né, aos nobres 76 anos e já olhando para o mercado, topo ir para a Ásia. Falei, caramba, então deixa um recado final com essa vitalidade que o senhor tem. Não, meu recado é só que façam com gosto aquilo que querem. Se querem evoluir nesta profissão, façam com gosto, procurem estudar, procurem evoluir, procurem se adaptar a alguma situação nova, procurem novidades também dentro da experiência que eles possuem e que consigam atingir seus objetivos. E é isso que eu acho, e vivam felizes com aquilo que programam sua vida. Lindo demais. Quando o senhor fala em estudar, o senhor tem alguma opção de estudo? Se desenvolveu ainda hoje? Qual que seria? Sim, eu recebo dados, estatística, eu recebo dados de técnicos, por exemplo, com os quais eu já trabalhei, eu recebo estatísticas de jogos que eu ainda assisto, ou eu vou atrás de estatística para saber por que está acontecendo isso ou aquilo. Eu procuro ouvir pessoas jovens, mais jovens, porque eles têm um método de falar diferente, um método de trabalhar diferente, que te remete ao antigo, mas de uma forma diferente, que a gente pode adaptar aos métodos que a gente tem, embora essa idade que a gente tem hoje, dificilmente algum clube interesse, porque os mais jovens é que estão com uma movimentação muito maior nos mercados. Mas eu procuro me adaptar às situações. Uhum. Eu cedo um pouquinho, mas não totalmente. E aí vou fazendo as adaptações que preciso e pronto. E o senhor passou pela transformação, porque a tecnologia veio muito para o futebol, né? Hoje a gente consegue medir quantos indicadores dentro de uma partida, né? Quem correu, quem não correu, se virou para a esquerda, para a direita, daí o profissional de educação física já faz uma preparação personalizada para cada um. É isso mesmo.
é quase que personalizada. Hoje já não existe já existe uma identificação de que nós trabalhamos o grupo, mas muitas das valências são individuais que podem ser aperfeiçoadas para o bem do grupo. Quando a gente assiste uma partida de futebol de hoje e uma partida de futebol há 20 anos atrás, parece que o esporte diferente. mudou. Mudou tudo. Caramba, mudou tudo. não é o mesmo futebol. Olha, veja a Libertadores. Pois é. Libertadores, a gente ganhou pelo Grêmio em 95. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não existe mais. Agora, a alma da Libertadores continua. Persiste. Mas os métodos, as câmeras, as arbitragens, tudo é diferente. Tudo é diferente. Isso interfere para a liderança como técnico? Interfere. E o quanto que ajuda também a tecnologia? Mas a tecnologia ajuda muito. Quase que total ajuda, né? Mas depende, não total, porque só com a tecnologia tu não consegue fazer com que o jogador entenda o que tu pretendes. Perfeito. Tá? Senhoras e senhores, Luiz Felipe Scolari. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor. Espero não ter enchido o saco de vocês.